O relato que você vai ouvir a seguir é de uma menina de 8 anos, que nós vamos chamar pelo nome fictício de Eduarda, e é impactante. Foi obtido por uma psicóloga no tribunal do júri em um processo de feminicídio, no qual a vítima era a mãe da criança. Nós jantamos, aí eu e meu irmão nós fomos dormir. Aí eu ouvi um barulho lá da cozinha, aí ele tava bebendo bebida e ela tava comendo, não sei, comendo uma coisa. Aí eu fui voltar pra dormir, aí eu ouvi o barulho da cama, aí eu fui ligar a luz. Quando eu fui ligar a luz, eles já estavam brigando. Aí ele pegou o travesseiro e botou na cara dela pra ela não respirar. Aí ficou caindo o colchãozinho. Aí ela tava beliscando ele também. Aí o meu irmão acordou, ficou gritando. E depois ela desmaiou. Quando ela tava desmaiada, ele deu uma facada no pescoço e depois puxou ela pra estar no outro quarto e botou lá em sala. A descrição do momento do crime foi decisiva para condenar o assassino da mãe da Eduarda, o próprio pai, condenado a 17 anos e 4 meses de prisão. A justiça alcançou o autor do crime, mas não tem remédio contra a dor e os traumas relatados pelo avô materno. Aí quem sofre é minha esposa, que fica com eles, né? Aí é pra tudo, tem noite que eles não dormem, tem noite que eles não podem dormir. Na noite que eles não dormem, eu não durmo também, porque minha esposa não dorme, eu tenho pena de eu dormir e ela não dormir por causa deles. Aí sofre nós 4 lá, é nós 4 que moram lá em casa. É assim, desse jeito, o comportamento deles mudou demais, né? Quer dizer, pra medo, né? Pra medo. Aí a menina tem horas que fala besteira, assim, as besteiras que ela fala, só em morte, né? Aí o menino não, o menino é mais comportado, mas ela, porque ela é a maior, né? E é difícil a nossa vida. Se a menina ajudou o Estado a condenar o próprio pai, que não aceitava a separação, na outra ponta, o mesmo Estado não está habilitado para dar amparo a ela e a cerca de 2.000 crianças que todos os anos se tornam órfãs dos feminicídios. Em um ano, o número de homicídios de mulheres em todo o país caiu, passou de 4.254 em 2018 para 3.739 no ano passado. Só que desse total, 1.314 foram registrados como feminicídio, dá 7% a mais do que os registros do ano anterior. Desde 2015, quando a legislação brasileira estabeleceu definição para o crime de feminicídio, os números não param de subir. A situação das crianças e adolescentes marcados por essa tragédia foi tema da reportagem de capa da revista Época dessa semana. E é sobre isso que vamos falar no Ao Ponto dessa segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou aqui com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a repórter Renata Maris, que ouviu o relato de familiares e autoridades que atuam na área. O professor José Raimundo Carvalho, da Universidade Federal do Ceará e estudioso da violência doméstica, também participa da conversa. Fique com a gente. Renata Maris, a lei do feminicídio está completando 5 anos. Se por um lado ela jogou luz sobre esse drama, que é a morte das mulheres, por outro, o drama dos filhos, dos órfãos desses feminicídios, continua oculto, né? É um drama ainda oculto a situação dos filhos dessas mulheres, né? Os filhos que ficam sem a mãe, porque a mãe é morta, e muitas vezes ficam sem o pai, ou o companheiro, o padrasto, enfim, aquela pessoa que havia ali naquele grupo familiar como referência. O combate à violência contra a mulher,
avançou bastante nos últimos anos no país, com o desenvolvimento de políticas públicas, construção de abrigos, criação de delegacias especializadas para atender essa mulher, especialmente nos momentos de maior urgência, em que ela corre risco de morrer ou risco de ser gravemente ferida. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, garantiu durante uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto que o governo federal vai pagar a capacitação de policiais civis nos estados para que eles façam atendimento especializado para aquelas mulheres vítimas de violência. Mas a situação dos filhos realmente fica um pouco à margem, fica um pouco esquecida dentro dessa dinâmica toda da violência. E quando a mulher morre, aí que esse drama, né, permanece ali no âmbito daquela família que vai acolher as crianças, que em geral, segundo os especialistas e as pessoas que convivem diretamente, profissionais de assistência social, de psicologia, operadores do direito que têm contato com essas famílias, em geral, quem cuida dessas famílias são os avós maternos e as mães das vítimas ou tios maternos. Então, o que ocorre na maioria das vezes é que esse drama passa a ser um drama familiar e com um olhar muito tímido ou praticamente inexistente das políticas públicas. Quantas famílias você acompanhou ao longo dessa jornada, dessa apuração? Nós conversamos com 10 famílias e elas abriram. É um tema muito difícil para os pais das vítimas, né, para os avós das crianças. E o senhor nunca entrou lá? Nunca entrei. Alguma razão específica? A razão de muita dor no coração, sabe? Eu não suporto nem ver uma foto da minha filha. Eu só estou aqui, doutora, porque eu tenho que estar aqui, senão eu não estaria aqui. Eu falei para minha esposa que eu não queria vir para cá. Eu não queria vir para cá porque é muita dor para mim, né? E para a família toda, porque eu vejo o sofrimento da minha esposa com aquelas 2 crianças. É um sofrimento horrível. Para as próprias crianças e adolescentes. Então, nós conversamos com 10 famílias para tentar entender essa dinâmica da relação desses filhos com o pai ou com o agressor, padrasto, companheiro da vítima, e a própria relação dos familiares, os irmãos da vítima, os pais da vítima, né, com essa situação toda. Em geral, são mortes que ocorrem no ambiente doméstico, muitas vezes na presença dos filhos ou das mães ou dos pais, pessoas que muitas vezes são atacadas também no momento da violência porque querem defender a mulher, tentam apaziguar uma briga, uma situação, e muitas vezes acabam feridas, né? Um estudo do Ministério Público de São Paulo mostrou que em 26% dos casos de feminicídio que eles analisaram lá, uma amostra de 364 denúncias, em 26% delas havia o que eles chamam de vítimas secundárias, pessoas que estavam no momento do crime, que viram o crime. Dessas vítimas secundárias, 47% eram filhos que viram o crime e 14% filhos que viram e que também foram atingidos, agredidos de alguma forma. Então são mortes muito violentas, com uma violência, em geral são muitos golpes, quando é faca, por exemplo, são muitas facadas, quando é tiro, são muitos tiros. Então são crimes que ocorrem dentro de uma lógica de muita violência no ambiente doméstico e na frente dos familiares da vítima, principalmente os filhos. Agora, desse grupo de 10 famílias, o que dá para tirar sobre o amparo do Estado após a morte das mães em relação aos filhos? Você relata na reportagem uma série de dificuldades, até mesmo de procedimentos burocráticos para obtenção de recursos ou alguma assistência por parte da Previdência, enfim. O que dá para extrair dos relatos que você apurou? As dificuldades, são muitas dificuldades que essas famílias enfrentam logo após a tragédia. Claro que vai depender do nível socioeconômico, do acesso a informações que essas famílias têm, mas em geral as famílias ficam muito perdidas em termos, até nas questões burocráticas, como é que eu vou requerer a pensão por morte porque a minha filha
enfim, os avós, né, pensando isso. Como requerer a pensão por morte que as crianças têm direito, nos casos em que tem, né? O auxílio reclusão, quando o pai é preso. E na parte de saúde, atendimentos psicológicos. Então, as famílias ficam muito perdidas. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e ele fala uma coisa assim, que são famílias que deveriam ter logo depois da tragédia, o Estado tinha que levar o que ele chama de um cardápio de serviços para essas famílias, ele fala assim, desde o enterro, desde o pagamento do enterro e o desembaraço das questões burocráticas, até a matrícula nas escolas. A gente pegou uma palavra do secretário delegado da Polícia Federal, Anderson Torres. A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou um protocolo de toda morte violenta de mulher no Distrito Federal, ela é inicialmente registrada como feminicídio. Seja ou não seja, isso vai ser apurado ao longo da investigação e inicialmente a gente registra como feminicídio. Isso traz uma série de procedimentos diferenciados na apuração, na perícia, que é feita no local do crime, no corpo, enfim, traz uma especialidade na investigação que nos permite produzir provas melhores, provas mais robustas, para que ao final do processo esse criminoso seja condenado com maior certeza e penas mais rigorosas em razão do crime que cometeu. Nessas famílias com as quais você conversou, as crianças tiveram acesso a suporte psicológico de alguma forma? Tiveram algum auxílio do Estado? Em algumas famílias isso acontece, em outras não. Por exemplo, uma família que a gente ouviu, o pai era policial militar. Então, a própria corporação prestou esse atendimento aos filhos. Em outras famílias mais carentes, com menos acesso a serviços, com menos acesso à informação, isso é mais difícil. Existem alguns centros de referência de assistência social, que são chamados os CRAS, com um olhar mais específico para essas populações vulneráveis. O CRAS já é um serviço para a população vulnerável, né, para receber essa população. Mas quando dentro daquele CRAS existe esse olhar mais específico, essas famílias tendem a ser direcionadas de uma forma mais adequada, para que ela de fato consiga acessar aquele serviço de saúde, seja um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, uma psicoterapia, alguma coisa nesse sentido. Quando as famílias já não têm esse acesso a um bom centro de referência de assistência social, a uma boa rede de saúde próximo da sua casa, tudo fica muito mais difícil. Renata, conta um pouco pra gente do bastidor dessa reportagem. Você conversou com 10 famílias, a gente pôde ouvir o áudio do depoimento da menina, da Eduarda, né, no começo aqui do podcast. Eu ouvi na íntegra. Eu, assim como você ouvindo, chorei muito, né, ouvindo esse relato. Acho que não tem como passar batido. Como é que foi conversar com essas famílias e ver esse drama tão de perto? Olha, foi muito emocionante, assim, porque é muito tocante ver como essa morte, especialmente para as mães das vítimas, significa quase que a morte delas também. E é uma morte, além de ser uma morte violenta, em todos os casos. São muitos tiros, que muitas vezes foi assistida pelos filhos ou pela própria mãe. É uma morte que foi cometida por alguém que era próximo, né? Há uma família que até hoje eles não acreditam, porque a pessoa, o autor do feminicídio era uma pessoa muito querida pela família, era uma pessoa aparentemente pacata, e até hoje eles não conseguem entender o que aconteceu. Mas a maior parte dos casos são de casais são de pessoas que já tinham problemas no relacionamento, que já viviam problemas no relacionamento. Mas ainda assim, as famílias consideravam aquela pessoa, né? Então, fica assim, além do drama de perder um filho, ainda tem, por parte das mães, ainda tem essa questão da filha ter sido assassinada por alguém muito próximo, né? Por um genro, por alguém que às vezes eles consideravam até um filho para eles. E uma outra coisa que eu percebi muito nas famílias é que a morte, esse assassinato da mulher, ele acontece em muitos casos quando a mulher faz um movimento de separação.
quando ela decide se separar, porque já vem de uma dinâmica de violência. Então, em muitos relatos, vocês podem ver na reportagem, é quando a mulher decidiu sair de casa, quando a mulher falou em se separar, quando a mulher fez algum movimento de que não quer mais aquela relação. E aí vem toda essa carga do machismo, de achar que a mulher não tem autonomia, que a mulher não tem o direito de decidir se ela quer ou não ficar casada, e a possessividade, todo esse arcabouço machista que leva ao feminicídio. Renata Maris, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e uma boa semana. Obrigada, um beijo para vocês. Obrigada, Renata, beijo. Houve uma alteração nesse artigo 121 do Código Penal brasileiro, passando a prever o feminicídio como circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. A legislação prevê, inclusive, penalidade mais grave para homicídios quando se encaixam nessa definição de feminicídio, que é violência doméstica, familiar e ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Professor José Raimundo Carvalho, da Universidade Federal do Ceará e estudioso das questões da violência doméstica. A gente já falou aqui com a Renata Maris, que descreveu um pouco a situação dos 10 casos, das 10 famílias que ela analisou para fazer a reportagem. E a gente vê uma falta de preparo do Estado brasileiro para lidar com os órfãos dos feminicídios. O que o Estado poderia fazer e não faz em prol dessas crianças, desses adolescentes? Realmente a questão do feminicídio, não só no Brasil, mas é bom também falar no mundo todo, tem apresentado um aumento considerável, né, nos últimos anos. É bom frisar que esse aumento também, ele é fonte, ele acontece por dois motivos. Primeiro, aparentemente os números realmente estão aumentando, estão se matando mais mulheres pelo fato de serem mulheres, mas também é importante frisar que há um movimento ainda lento, ainda tímido, de se calcular corretamente o feminicídio, certo? Então isso acontece no mundo e no Brasil. Você tem uma ideia, no Brasil, atualmente, das 27 unidades federativas, dos 26 estados e Distrito Federal, eu diria que no máximo hoje 4 ou 5 estados têm um protocolo para se classificar feminicídio da maneira correta. Bom, em relação aos órfãos, o principal problema do Estado brasileiro é que, infelizmente, não existe qualquer base de dados nacional que sequer conte, que sequer contabilize o número de órfãos ou saiba um pouco mais aonde estão esses órfãos. Então, sem essa base de dados, fica difícil você implementar qualquer tipo de política pública. Então, eu diria, nessa minha resposta introdutória, que o grande problema do Estado brasileiro é exatamente não ter qualquer registro oficial dos órfãos do feminicídio. Doutora, a lei do feminicídio está completando 5 anos. Na sua avaliação, houve algum avanço nesse período, depois da implantação da lei? Sim, nós tivemos avanços, os avanços também são muito lentos, né? A lei do feminicídio é uma lei importante, mas ela é uma lei que traz no bojo dela não só um aumento da pena, né, da reclassificação como um crime hediondo, da morte de uma mulher por questões de gênero, como também de uma maneira indireta, ela começa a pressionar aquilo que eu já falei no início, ou seja, começa a pressionar os estados, né, os estados membros, a começarem a categorizar, contar de maneira correta feminicídio. É muito importante frisar que nem toda morte de uma mulher, nem todo homicídio cuja vítima é mulher, se trata de um feminicídio, certo? Realmente, feminicídio, para sua correta classificação, exige uma polícia aparelhada, um Estado que tenha adotado um protocolo correto e realmente uma vontade política, não só do Brasil, do Estado-nação, mas também de cada um dos seus Estados-membros. Agora, o que a gente mencionou aqui antes, as questões previdenciárias, de auxílio mesmo a essas famílias, o senhor acha que poderia ter uma política pública nacional, alguma lei federal que garantisse esse amparo da burocracia mesmo, que precisa ser enfrentada imediatamente pelos avós maternos, pelas pessoas que acabam dando conta de fazer aquilo que a mãe fazia anteriormente, que era cuidar das crianças? Sim, sem dúvida. Apesar de eu ter te falado que não existe nenhuma base nacional, uma pesquisa, que é a
que eu coordeno, inclusive com a participação do Instituto Maria da Penha e da Maria da Penha, né, ela mesma, fez uma primeira estimativa da média de órfãos que são deixados por feminicídio. Então, em torno de 3 a 4 órfãos são deixados por feminicídio no Brasil. E o mais, de uma certa maneira, mais cruel, às vezes, é que uma parte considerável desses órfãos estão com a família do homicida. Então, o que é que o governo poderia fazer de imediato? Eu acho que são 2 coisas fundamentais. Novamente, eu vou insistir na tecla de ter uma base de dados para saber quantos são esses órfãos, aonde estão esses órfãos, com quem estão esses órfãos, né? Então, segundo, é prover um mínimo de subsistência para aquelas pessoas que passam a cuidar desses órfãos. A maioria dos feminicídios ocorrem em famílias que pertencem a classes com renda média baixa. Então, quando ocorre o feminicídio, aquelas órfãs, vão viver ou na família da mulher ou na família do homicida, que são geralmente famílias já empobrecidas. Então, é de imediato necessário que o Estado tenha essa base de dados, reconheça onde estão esses órfãos e tente repassar alguma quantidade financeira para que essas famílias que já são pobres não fiquem mais pobres ainda e comprometam ainda mais o futuro dessas crianças que já se tornou bastante complexo e grave por causa da orfandade. A gente está falando aqui da mitigação do sofrimento dos órfãos e das famílias depois que o crime acontece, né, professor? O senhor viu algum avanço na prevenção para que se evite que esse tipo de crime aconteça? Porque o que a gente vê muitas vezes é que a mulher denuncia, faz o boletim de ocorrência, pede proteção e mesmo assim é morta, né? Exatamente. Em termos de feminicídio, eu não posso te precisar a fonte, né? Mas já existem algumas estatísticas no Brasil que mostram que basicamente 70% dos feminicídios, né, essas mulheres que foram mortas de feminicídio sequer tinham ido uma vez sequer a qualquer ponto da rede de enfrentamento. Essas mulheres nunca foram a uma delegacia, a uma casa, nunca. Ou seja, 70% dos feminicídios, essas vítimas nunca penetraram na rede de enfrentamento. Isso significa dizer que nunca sequer registraram BO. Então é extremamente preocupante, porque o feminicídio é a ponta do fenômeno, é a face mais cruel da violência doméstica. Nós esperávamos que o quê? Que 70% dessas mulheres mortas por feminicídio já teriam entrado e saído da rede, teriam registrado vários BOs. A situação é tão complexa e me deixa bastante preocupado. Essa mulher ainda nem alcança a rede de enfrentamento. Professor José Raimundo Carvalho, muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Um abraço. Abraço, agradeço. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.